Olá pessoal, José Alves mais uma vez e hoje nós estamos aqui com dois amigos que é oculto, não vai dar para vocês verem, que é o Fernando Mendonça e o Gabriel Germano. Essa aula é sobre os equipamentos multimáquina, mas para a gente poder falar um pouquinho sobre os equipamentos multimáquina, a gente vai ter que voltar um pouquinho e falar sobre os equipamentos convencionais. Então para você que está assistindo no YouTube, hora eu vou estar olhando para vocês, hora eu vou estar olhando para o Fernando, hora eu vou estar olhando para o Gabriel, beleza? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, escreve aí embaixo na aba de comentários. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: os equipamentos convencionais, como que funciona? Essa aula é especial para o Fernando, que está começando na área agora, então esse é um treinamento da Único Dosadores para o Fernando que está iniciando na jornada aí. Os equipamentos funcionam da seguinte forma, Fernando. Nós temos nas lavanderias industriais, lavanderias que lavam uniforme, seja uniforme para empresa, para Vale, para Volks, para GM, sei lá, para essas empresas grandes. Então nós temos os uniformes, temos as empresas que fazem a higienização de roupas hospitalares, seja tanto o uniforme da parte do pessoal que são os funcionários, quanto os uniformes ou as roupas que são usadas nos procedimentos, parte de cama e tudo mais, beleza? E aí tem a parte de hotel também, então a gente está falando de empresas, lavanderias que lavam aí acima de 4, 5 toneladas, podendo chegar até 40 toneladas por dia, tá? São empresas de grandes volumes de lavagem de roupa. Geralmente nessas empresas nós temos vários tamanhos de máquinas. O Gabriel já visitou algumas empresas, então ele já tem uma noção até um pouco mais avançada. Então já visitou, inclusive o Gabriel também atende alguns clientes que fazem a visita mensal, então ele já tem uma noção. Mas para você que está começando agora, então o que acontece numa lavanderia industrial? Nós temos lá as máquinas, o desenho aqui é desenho técnico mecânico, dá até para a gente fazer um 3D aqui, ó. As maquininhas estão aqui. Eu vou desenhar 4 máquinas, para a gente poder partir da premissa de 4 máquinas, beleza? Então aqui nós vamos ter 4 máquinas. Se tiver dúvida, Fernando, pode perguntar, tá, cara? Uhum. Pessoal no YouTube aí também, hein? Então nós temos 4 máquinas. Então vamos imaginar que essa é a lavanderia industrial que nós estamos falando. Então nós temos 4 máquinas. Eu vou colocar cada máquina de 100 kg para a gente poder fazer alguns cálculos e até para poder ficar mais fácil, tá? Então 100 quilos, 100 quilos e 100 quilos. Então o que acontece nesse formato de lavanderia? Nós temos 4 máquinas, cada máquina com 100 quilos. Ou seja, a capacidade total de máquina aqui nessa lavanderia é de 400 quilos, certo? Então essa é a nossa capacidade total de lavagem, beleza? São 4 máquinas. Como que funciona o modelo convencional de dosador? O modelo convencional de dosador é o seguinte: tem uma ilha química, coloca aqui IQ de ilha química. O ideal é que essa ilha fique sempre fora do contato das máquinas, tá? Mas se a gente for voltar um pouquinho antes, essa ilha química não ficava fora do contato das máquinas, não ficava num quartinho separado. Elas ficavam, os equipamentos ficavam um equipamento atrás de cada máquina e atrás de cada máquina tinha a embalagem. Mas vamos avançar um passo à frente para a gente não ficar voltando muito no passado, porque hoje raramente você vê uma lavanderia com a caixa de bomba atrás das máquinas. É muito raro você ver. Só em lavanderias domésticas, que é 1 ou 2 maquininhas e o pessoal coloca. Mas o acesso é muito difícil. O Gabriel atende uma que é doméstica, né, Gabriel? O acesso é muito difícil, você não consegue entrar para fazer uma manutenção do dosador, não consegue trocar um tubo. Às vezes você pisa, quebra uma mangueira da máquina, quebra uma mangueira do tubo. Então é muito complicado. Então a gente vai partir da premissa que na lavanderia tem uma ilha química. Se não tem e a gente está indo atender esse cliente, é a nossa obrigação orientar ele, fazer uma espécie de consultoria, explicar para o cara: olha, aqui o ideal era você ter uma ilha química, como nós fizemos lá em Santa Amaro. Aqui é o ideal você ter uma ilha química para poder separar o produto químico do seu parque de lavagem, para o funcionário não ter contato, não ter problema trabalhista, porque o pessoal acaba manipulando o produto. Quando é bombona, o pessoal vai lá, derrama o produto, coloca no canequinho, dosa manual.
é uma confusão, cara. Então é nossa obrigação orientar o cliente. Lembrando que existe o correto, que é o que é para ser feito, que é o ideal, o mundo ideal. Existe o mundo que o cliente quer, e aí a gente tem que achar o equilíbrio entre o que o cliente quer, o que é o ideal, o que é exigido geralmente pela CETESB e alguns órgãos que fazem a parte de fiscalização para efluente, de água, essas coisas. Geralmente eles acabam olhando se aquele espaço que está o produto químico, se ele é um espaço confinado, se ele é um espaço que tem contenção. Então algumas empresas que fazem a parte de fiscalização, elas têm uma exigência mínima, ó, tem que ter isso. Então a gente sempre leva para o lado da padronização, mas o cliente às vezes tem alguma limitação e quer que seja do jeito dele, e a gente tem que levar a melhor solução para ele. Tá? Nem o extremo e nem a totalmente irregular, porque quando der algum problema nessa lavanderia, é possível até os caras ligar para a gente e falar, mas quem que fez essa ilha química? Por mais que a gente não faça parte de alvenaria, mas quem que instalou esse equipamento aqui, quem que deixou nesse formato, a gente é meio que corresponsável. Então é nossa obrigação orientar o cara, beleza? Então vai ter a ilha química aqui, ó. Na ilha química vai ter os produtos químicos. Vou colocar aqui de 1 a 6, que vai ter os produtos. E aí aqui vai ter os dosadores. Vai ter 1, 2, 3, 4 dosador. Então esse dosador aqui é da primeira máquina. Vou fazer de preto aqui para separar. Esse é da primeira, esse é da segunda, da terceira e da quarta. Então o que acontece? Cada dosadorzinho desse, dosador peristáltico, igual esse que está aqui, ó, só que capacidade maior, mais bomba, mais vazão, ele vai dosar 6 produtos, que geralmente é o que o pessoal dosa. Detergente neutro, que em casa a gente usa detergente e amaciante, mas na indústria não, eles usam detergente neutro, detergente alcalino, um alvejante, às vezes um alvejante à base de peróxido de hidrogênio, às vezes um alvejante clorado, então geralmente pode ser até 2 alvejantes. E aí tem o neutralizante e o amaciante. E aí eles podem usar algum outro produto, um desengordurante, um solvente. Mas, geralmente o que o pessoal usa são 6 produtos químicos. Então vamos imaginar que cada máquina dessa tem 6 produtos. Então vai ser 6 vezes 6. 6 bombas vezes 6. 6 equipamentos vezes 6 bombinhas. Então aqui nós vamos ter 36 bombas peristálticas. Certo? Nessas 36 bombas peristálticas, cada bombinha dessa tem a embalagem que ela vai fazer a sucção. Então, geralmente, o que o pessoal faz? Vou fazer aqui, ó, produto 1, aí o pessoal coloca um T, produto 2, equipamento 2, equipamento 3 e equipamento 4. O que acontece? Quando você faz nesse formato com T, quando dá entrada de ar, vamos supor que deu entrada de ar na bomba 1. Aqui está com entrada de ar. A mangueira foi se desgastando, foi laceando e deu entrada de ar, que isso é normal. O que vai acontecer? Vai ter problema de dosagem em todos os equipamentos. No 2, no 3, no 4 e no 1. Porque a hidráulica ela vai sempre procurar o caminho mais fácil. Se está tendo um ponto de entrada de ar, ela só vai puxar ar, não vai puxar produto. Aí uma outra questão que acontece é, quando o pessoal não usa os T's, eles fazem uma sucção para cada produto. Então coloca assim uma mangueirinha. Se eu consigo apagar aqui, ó. Vou redesenhar aqui. Então o que o pessoal faz? Então aqui está equipamento 1, 2, 3 e 4. Então eles colocam uma mangueirinha para cá, uma mangueirinha para lá, uma mangueirinha para o outro, uma mangueirinha para o outro. Só que aí o que acontece? Esse formato é o mais ideal, não vai dar entrada de ar. Se der entrada de ar no equipamento 1, produto 1, só vai afetar ele. No 2, só vai afetar o 2. Em contrapartida, você tem que ter um calhamaço de mangueira saindo por bombona, por embalagem de produto. E aí fica aquele mundaréu de mangueira, mas é o formato mais ideal de fazer. Então, o que acontece? Antigamente era esse o formato, ainda tem bastante lavanderia que trabalha nessa concepção de um equipamento por máquina. Existem vários fatores, a gente vai chegar mais pra frente aí. Às vezes o pessoal tem medo de parar. Pô, é multimáquina, se parar o equipamento vai parar a lavanderia inteira. O pessoal tem um monte de preconceitos em relação ao sistema que eles acabam não usando, acabam às vezes nem testando. E em alguns casos o cliente usou, migrou para multimáquina, só que teve problema e o cara ficou
traumatizado, ficou machucado, com razão. Mas o que acontece nesse sistema e o que pode acontecer no sistema multimáquina que para ele 100%? É a queda de energia, ou seja, se acabar a energia na central química, para o equipamento. Se acabar a água, também para o equipamento. Se acabar a energia, se acabar a água, para o equipamento. Se o equipamento for aquele equipamento com válvulas pneumáticas, se faltar ar também vai parar o equipamento. Então assim, a vantagem do multimáquina relacionada ao tradicional é o seguinte: o tradicional ele não checa nada. Então ele não checa energia, ele não checa água, ele não checa ar. Não tem nenhum sistema que controla, que vê, ó, tem ar? Tem, beleza, posso trabalhar. Tem energia? Tem, posso trabalhar. Tem água? Posso trabalhar. No sistema tradicional, o sistema convencional não tem essa segurança. Então, faltou água, o que acontece? Você vai dosar um produto de pH, sei lá, 13, que é a soda, 12, 13, e aí você dosa a soda para essa máquina aqui, tem a tubulação, tá? Tem a tubulação. Se a ilha química tiver a 40 metros, então é 40 metros de mangueira para cada máquina, 40 metros mais o deslocamento entre elas, vai aumentando geralmente de 4 em 4 metros. Então é 40, 44, 48, 52 e assim vai. O que vai acontecer? Ele vai dosar um produto de pH 13, um produto altamente alcalino, que é os produtos que entram na pré-lavagem, umectação, sei lá. E aí o que vai acontecer? Depois ele vai dosar um produto de pH 1, que é o ácido, que ele entra justamente para neutralizar os químicos que entraram nas etapas anteriores. Aí o que vai acontecer? A tendência do pH é se neutralizar, então o pH ele tende a ficar neutro. Como você tem 13 e 1, o que vai acontecer? Vai explodir a tubulação. Por que vai explodir a tubulação? Porque não tem água, o equipamento aqui não tem água, não tem H2O. Ele não tem água e ele também não tem uma verificação, não tem um sensor de fluxo, alguma coisa que fala, ó, tenho água, posso trabalhar, não posso. Ele não tem nada, então faltou água, explodiu. E aí quando o cara liga para você no sábado à noite, fala, ó, Fernando, tô aqui, Piracicaba. Então o que aconteceu? Ah, não sei, explodiu, geralmente é isso que a galera fala. Não sei, explodiu tudo aqui, tem produto para tudo quanto é lado. Aí você liga pro cara de novo, fala, ah, meu amigo Pedro, mas cara, o que aconteceu? Ele, não sei, a lavanderia tá dando alarme de falta de água nas máquinas, geralmente as máquinas têm esse recurso, não que ela tenha um leitor, mas ela tem um pressostato, então demora muito para encher, ela começa a dar alarme, tempo excedido de água. Por quê? Porque ela tá pedindo água e não tem água na lavanderia. Pô, deu tempo excedido de água. Ah, mas e agora? Não, a bomba do poço lá queimou, tá, mas já arrumamos. Mas ó, seu equipamento aqui, cara, tá destruído, estourou mangueira, tá vazando produto para tudo pelado. A Maria e a Joana saíram correndo aqui por causa do cheiro de produto, porque vai dar reação, faz um rombo desse tamanho na mangueira. E aí é sábado à noite, cara, aí você tem que deixar a família e... Ó, meu bem, acabou no sábado, pegar o carrinho e descer lá para Piracicaba. Então o modelo tradicional, que é esse equipamento sem a inteligência, sem a parte do multimáquina, ele tem esses problemas, tá? Ele tem esses problemas. Por quê? Porque ele não tem nada de sensoriamento, não tem sensor nenhum. Então o que acontece? No sistema tradicional a gente corriqueiramente tem esses problemas. Falta de água, às vezes o pessoal desliga o equipamento multimáquina, vamos supor que o pessoal desligou o equipamento 1 aqui, ó, e aí você tem 4 máquinas. Aí o cara tá lavando o processo leve, que às vezes é só uma roupa mais suada, não é uma roupa tão crítica. Aí o cara fica lá, cara, uma semana lavando leve e acha que tá tudo normal. Aí no dia que ele bota uma roupa pesada, que é uma roupa vamos para um hospital, uma roupa com sangue, uma roupa que realmente precisa de uma carga química boa, não vai lavar nada. Aí o cara vai ver, pô, mas não tá dosando. Aí ele chega lá, o equipamento tá desligado, aconteceu alguma coisa, desarmou um disjuntor. Aí o seu cara vai ver uma semana depois, porque é uma máquina só. No multimáquina, se alguém desligar o equipamento lá, vai parar as 4 máquinas. O cara já vai ver de imediato. Então o equipamento multimáquina ele tem mais recurso, mas de imediato ele já acusa falha. Então se tem algum problema nas 4 máquinas, alguma coisa aconteceu lá na central de dosagem, no caso do multimáquina. Então, o modelo convencional é legal, bacana, funciona super bem há mais de sei lá quantos anos.
porém tem esses problemas. Sempre checar a água, então vamos supor que está fazendo uma visita no cliente que é equipamento convencional. Tem lá um equipamento por máquina. A primeira coisa que você tem que ver é se o equipamento está ligado, está energizado. Vai lá de frente ao equipamento, olha, em alguns casos a gente abre, testa a bomba, vê se está funcionando, que às vezes o pessoal tira a chave, liga e desliga, bota pendurada em alguma máquina, aí aquela máquina foi desligada para manutenção, o cara tirou o cabo do dosador, é uma confusão danada. Então, sempre checar se está energizado, se está funcionando e sempre checar se tem água no sistema. Sempre checar se tem água no sistema. Como que você olha isso? Pelo próprio fluxo. Às vezes as mangueiras estão bem escuras, não dá para ver, mas aí você tem que tentar soltar a mangueira lá na máquina, mangueira de meia que está injetada lá na máquina, uma mangueira dessa ou uma mangueira trançada, e ver se está indo água para lá. Ou dosar um produto, geralmente a gente dosa detergente, que tem empresa que é branco, tem empresa que é azul, tem empresa que é vermelho, tem empresa que, sei lá, cada um usa uma cor. Então você tenta dosar um detergente neutro ou amaciante, dosa ele na linha e limpa para ver se ele tá indo para a máquina. Se não estiver indo para a máquina, com certeza a válvula do flush, porque esses equipamentos só tem uma válvula, então ele vai sair daqui, ó. O que vai acontecer? Lá na ilha química, cada equipamentinho desse aqui, ó, vai ter uma válvula, que a gente chama de válvula do flush. A válvula do flush, ela vai ser responsável a hora que o equipamento pediu, a máquina pediu, dosou o produto, aí depois que deu a dosagem vai arrastar a água vai arrastar o produto até a máquina. Isso também é temporizado no equipamento, então você tem que ir lá, tem uns tripotezinhos e tal, tem que fazer a temporização no equipamento. Em alguns casos você faz direto na máquina, a máquina tem o tempo do flush, você ajusta o tempo do flush de acordo com a distância de cada máquina. Lembrando que para ajustar, o que a gente faz? Manda um produto que é visível, sei lá, um produto, sei lá, detergente aqui, ó, que você consegue ver na mangueira. Então você dosa ele, dosa lá uns 3, 4 segundos, para você ver um trecho bacana. Depois você aperta o flush, esses equipamentos têm um forçar flush. E aí você vai ver o produto deslocando aqui até entrar na máquina. Entrou na máquina, geralmente a gente põe mais entre 8 a 12 segundos a mais. Por quê? Porque às vezes o que acontece que o pessoal acaba não considerando? Às vezes essa central de água aqui, ó, alimentação de água, que vai para os equipamentos, é a mesma alimentação das máquinas. É a mesma tubulação de água que enche as máquinas. Aí o que acontece? Quando está mandando para as máquinas, acaba tendo um pouco de perda de pressão na linha dos equipamentos. Aí você colocou lá, vamos supor que é 40 segundos o tempo total. Você viu lá, pô, 40 segundos, limpou rapidinho. Só que aí ali estava todo mundo parado, estava tudo ok, as máquinas, não tinha nenhuma máquina pedindo água. Mas quando tem alguma máquina pedindo, o que vai acontecer? Vai diminuir um pouco a vazão, aí você colocou 40, 40 não vai ser o suficiente. Vamos supor que vai para 48, aí você não contemplou isso. Então sempre que você vê o produto passando, você sempre soma 8, sei lá, 12 segundos no mínimo para ter uma margem de segurança, sempre. Isso tanto no convencional quanto no multimáquina. Os dois precisam fazer isso. Beleza? Então é isso. O equipamento convencional é um por máquina, então você tem lá 36 mangueiras, por exemplo, tá? 36 mangueiras, 36 válvulas de retenção, você tem 4 válvulas de flush, aí você tem 36 calibração, tem que calibrar 36 bombas, aí você tem que checar as mangueiras, ver qual que está ressecada, qual que está danificada, se tem alguma furada, se tem alguma estourada, trocar mangueira por mangueira. Então você chega lá no cliente, cara, você chegar às 8 horas, quando for lá para as 13 horas da tarde, você deve estar acabando de fazer essa manutenção. Aí o pessoal geralmente pergunta, que é o que a gente faz aqui, de quanto em quanto tempo eu devo fazer essa checagem? A gente recomenda no mínimo 15 dias. Vou fazer mensal? Dá para fazer mensal, é um prazo legal, aí depende da produtividade da lavanderia. Se uma lavanderia roda 24/7, segunda a sexta, das 6 da manhã às 6 da manhã do outro dia, quinzenalmente é uma data boa, porque senão quando você volta lá no outro mês, tá tudo destruído, entendeu? Não está destruído, mas caiu vazão, às vezes rompeu uma mangueira, tem uma válvula de retenção que está meio entupida, não está indo a quantidade de produto suficiente. Beleza? Então é isso.
Você chegou lá, beleza, parou lá a viatura, foi fazer o que tinha que ser feito. Esse é o formato convencional. Aí agora a gente vai entrar no... E detalhe, tá? Uma outra coisa também, quando você for fazer... Aqui o nosso foco é não fazer, tá? Instalação de equipamento por máquina. Beleza, pessoal? Já tá sabendo. A único não instala dosador convencional, não é o nosso forte. A gente instala sim, mas é o seguinte, tem um valor aí que é cobrado que não é simples instalar um equipamento convencional. Quando você vai instalar um equipamento convencional, se você tem 4 máquinas, vamos supor que tem 10 receitas. 10 receitas de lavagem. Você vai entrar em máquina por máquina para configurar cada receita, certo? Então 10 receitas, vou colocar aqui REC. 10 receitas nessa máquina, 10 receitas nessa, 10 nessa e 10 nessa. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar em máquina por máquina e habilitar o tempo de dosagem de cada bomba. Não eram 6 bombas? Vamos supor que a vazão da bomba 1, do equipamento 1, é o detergente, é igualzinho a bomba 2, mas nunca dá a mesma vazão. Uma dá 25, a outra dá 23. Uma dá 28, a outra dá 24. Então nunca dá a mesma vazão. Mesma bomba, mesmo fabricante, o equipamento é novo, mas não dá. Por quê? Porque o equipamento está aqui, o outro está mais para frente. Às vezes um está um pouco acima, o outro está um pouco abaixo, então tem essa diferença. Então você vai fazer 10 receitas para cada máquina. Então, cara, no mínimo aí você vai ficar um dia em cada... Você pode instalar os equipamentos tudo na parede em um dia só que depois você vai ficar no mínimo um dia em cada máquina para configurar receita por receita. Porque tem a dosagem é diferente, a calibração é diferente, os tempos é diferente, tudo é diferente. Beleza? Então você ficou lá, sei lá, vamos colocar aqui 5 dias para instalar esses caras aqui, certo? Equipamento convencional. Quando você for fazer essa visita, caiu a vazão, era 28, caiu para 26. O que você vai ter que fazer? Vai ter que entrar em máquina por máquina, receita por receita e alterar tempo por tempo de cada dosagem. Tem alguns equipamentos que você entra e muda a vazão. Esse equipamento é até legalzinho que você não precisa ficar mudando o tempo. Que ele é a dosagem é ml por quilo, é igual ao multimáquina. Mas equipamento que a dosagem é em segundos, que nem as máquinas que você atende lá, da Alias, né? Da Alias, da Unimac, o tempo é em segundo. Então lá eu estava dosando 22 segundos, agora eu preciso dosar 24, porque a vazão caiu. Quando a vazão da bomba cai, é igual um pneu de carro, vai perdendo o TWI lá, vai chegando perto da marcação, você tem que aumentar a quantidade para poder compensar aquilo que perdeu. Entendeu? Então vai tendo um desgaste, porque ele tem uma ação mecânica, a bombinha tem uma ação mecânica aqui, ó, vai desgastando, e aí ela vai perdendo a aderência, vai perdendo a parte de compressão do tubo, e aí, consequentemente, você tem que aumentar o tempo de dosagem para poder compensar essa perda. É o mesmo princípio do pneu. Quanto mais você roda, mais você vai desgastando. Beleza? Um outro detalhe também esses equipamentos sempre tem que fazer a lubrificação. Então a gente tem uma graxa, não é graxa convencional, é uma graxa siliconada, que ela não é a base de petróleo, ela é a base de polímero. Então é o que a gente usa. Então você solta esses 2 parafusinhos aqui, depois a gente vai fazer na prática, qualquer dia desse. Então chegou no cliente, tem que ter a graxinha, já vai lá, lubrifica o tubo. Ah, eu voltei no mês seguinte, tá, a lubrificação tá ok, porque é visual, você consegue ver. Não precisa lubrificar de novo. Lubrifica só no próximo mês. Ah, passou muita lubrificação, tem que tirar, remover, porque se você coloca muito fica um melequeiro danado e você não consegue ver nada aqui, entendeu? E além de gastar o material sem necessidade. Então, além de ter essa questão de manutenção, tem também essa questão de instalação. Você vai ficar um bom tempo lá instalando o equipamento no cliente. 4 máquinas, cara, de 5 a 6 dias. Aí. Vou fazer bem feitinho, tá? Colocar na parede, deixar organizado, fazer com calma. De 5 a 6 dias assim, entrando às 8 e saindo 10 horas da noite. O nosso dia, no nosso mercado, é diferente do dia normal das empresas. Geralmente na indústria você entra às 8, 5 horas, 10 para 5 vai lavar a mão, pentear o cabelo, que é diferente. Geralmente não dá tempo de lavar a mão, o cara chega no hotel todo sujo, todo estupicado. Às vezes vai direto pro jantar, é uma confusão do nada, mas é legal. Então beleza, você fez esse procedimento, tá? Então os equipamentos tradicionais é nesse formato, um equipamentinho por máquina,
Cada máquina tem lá o seu equipamento, se o equipamento for 6 produtos, tem 6 produtos naquele equipamento, vai para a máquina 1, 6 produtos naquele equipamento, vai para a máquina 2. No multimáquina já é diferente. Qual que é a grande vantagem do multimáquina? Vou fazer uma ilhazinha aqui. A grande vantagem do multimáquina é o seguinte, aqui nós tínhamos 4 equipamentos, certo? Cada equipamento desses vamos considerar que tem 1 metro, fica mais fácil a conta. Então 4 equipamentos, 4 metros, mais o conjunto de embalagens embaixo de cada um. O equipamento multimáquina ele tem 1,5 metro. Então você vai ocupar um espaço de 1,5 metro. Vamos supor que você tinha lá 4 metros a ilha. Aí o que você vai ter agora? Você vai ter 2,5 metros de vão livre. Aqui você vai ter as embalagens de produto. Tem as embalagens de 1 até 8, tá? Porque o multimáquina dosa até 8 produtos. Uma outra situação também diferente é quando você tem... Algumas máquinas são limitadas. Tem máquina que tem 4 sinais, tem máquina que tem 5 sinais, tem máquina que tem no máximo 6 sinais. Se pegar máquinas antigas, as máquinas novas geralmente tem 8, 12 sinais de dosagem. As máquinas antigas não. Então, você quer dosar 6 produtos, você já não vai conseguir. Vai ter que fazer um monte de apetrechos elétricos para você poder dosar os outros 2. No multimáquina não, você dosa até 8 produtos, você configura ele lá dentro do próprio equipamento. Beleza? Aí o que você vai ter aqui no multimáquina? Você vai ter o conjunto de direcionamento, que é as válvulas que você estava montando semana passada, junto com o Gabriel. Então você tem 4 máquinas, vou colocar elas já apontadas para cima, que aí já sai aqui. Ó. Então você vai ter aqui máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. E aí aqui você tem a válvula do flush. Flush. Aqui vai ter o manifold. Aqui a gente tem a válvula 3 via. Copinha de calibração. E aqui o sensor de fluxo. Então, fazendo um comparativo entre o equipamento tradicional e o equipamento novo, primeiro, a gente já tem o sensor de fluxo para ler se tem água no sistema. Então, cada máquina que pedir vai ver, pô, tem fluxo de água? Tem. Se não tiver, ele já vai dar alarme. Outra coisa que ele lê, ele não lê só o fluxo de água, porque vamos supor que ele está com válvula pneumática, por exemplo. Então ela precisa do ar comprimido para abrir. Acabou o ar, a válvula vai fechar. Então ela vai falar, pô, ó, tem alguma coisa de errado. A máquina 1 não está passando fluxo. Então pode ser falta de ar, pode ser realmente falta de água, ou pode ser a válvula que queimou, é um alarme genérico. Aí você vai ter que ir lá, se for elétrico, mandei acionar, não ligou a saída do relé, não ligou a válvula, solenoide, então é problema elétrico. Ah, mandei acionar, ligou o relé, tem sinal elétrico, não pilotou a válvula, é ar comprimido. Ah, mandei acionar, ligou o relé, ligou a válvula, tem ar, não passou água, então é problema de água. E todos os equipamentos vai com manômetro, que é justamente para você poder ver a pressão, beleza? Então, aqui a gente tem o direcionamento de cada máquina, fica uma instalação bem mais clean. Geralmente, 4 máquinas, cara, é 2 dias no máximo. De 1 a 2 dias. Um dia você bota tudo na parede, passa mangueira, cabo, passa tudo que tem que ser passado. E no segundo dia você faz as receitas e já começa a liberar as máquinas para rodar. Se nessa lavanderia tiver 4 equipamentos antigos, de 1 a 4, não tem problema. Geralmente o que a gente faz? Solta esse cara da parede, esse e esse, que a gente vai precisar de 1,5 metro, o equipamento 1 e 2. Deixa eles pendurados na bombona ali, eles ficam trabalhando, dosando lá para as máquinas. E aí a gente insere o skid na parede e vai fazendo o que tem que ser feito. Inseriu, liga essa máquina, libera esse equipamento. Liga outra máquina, libera outro equipamento. Então não vai parar a operação do cliente, que é um problema. Que geralmente eles não param, 24 horas, aquela coisa maluca. Então, geralmente eles têm esse problema de, pô, mas você vai parar a minha máquina, vai prejudicar a produção, vou ficar sem lavar. Geralmente a lavanderia, toda a parte de serviço, chegou, lavou, devolveu. Chegou, lavou, devolveu. Então o cara não tem sei lá, o cara lava 4 toneladas, o cara não tem 4 toneladas de roupa armazenado para, vou mandar essas 4 e vou aqui ver o que eu vou fazer com as outras 4 chegaram. Não, chegou, lavou, saiu. Chegou, lavou, saiu. Então é um fluxo muito constante. Então, geralmente eles têm esse problema com parada. Tá? A gente derruba os equipamentos, esse é o procedimento. Derruba os equipamentos, deixa ali
organizadinho, bonitinho, para não estragar o equipamento, de quem geralmente o equipamento é do fornecedor de químico, ou pode ser até mesmo da própria lavanderia, não importa de quem que é, a nossa obrigação é cuidar do equipamento dos outros como se fosse nosso. Então derruba o equipamento ali, coloca num bomboninho, alguma coisa ali, algum suporte, e coloca o equipamento multimáquina novo para rodar. Com o equipamento multimáquina você vai ter a checagem de fluxo de água, você vai conseguir checar também se tem ar, porque se as válvulas não abrirem vai dar alarme de fluxo. Você consegue fazer a checagem de hiperdose, se tiver alguma hiperdosagem, se o cara entrou na receita, era para colocar 1 ml e colocou 10, para o equipamento não ficar ligado direto. Você tem as receitas todas padronizadas, então lembra aquela máquina que eu te falei que era uma por uma, você tinha que entrar em máquina com máquina, 10 receitas dessa máquina seria diferente da outra? Não o esqueleto interno, tempo de nível de água, tempo de batida, mas sim o que seria diferente? As dosagens. Um é diferente do outro, 1 ml é diferente do outro, um tem mais segundo dosando, outro tem menos tempo segundo dosando. Esse aqui você não tem nada disso, porque todas as receitas, a receita que você colocar na máquina 1, na máquina 2, na máquina 3 e na máquina 4 é idêntica, não muda nada. A mesma coisa, o mesmo nível de água, o mesmo tempo de dosagem, o mesmo tudo. O que muda é as dosagens no equipamento. E aí no equipamento você tem até 15 receitas e aí você cadastra. Vou lavar roupa preta. Um exemplo, tá? Roupa preta, vou lavar cobertor, vou lavar lençol. Então cada receita você vai elencar os produtos que ele quer que dose. No equipamento. Na máquina, você só vai fazer o tempo de sincronismo. Que aí eu vou explicar também que é importante você saber. Tem alguma dúvida aqui? Não. Tranquilo. Então na máquina é o seguinte, ó. Quando a gente trabalha com multimáquina, tem alguns formatos de fazer a comunicação. Porque imagina o seguinte, a máquina está rodando e a multimáquina está aqui, mas eu não sei o que a máquina tem e a máquina não sabe. A máquina sabe, né? Porque o equipamento é escravo da máquina. Mas o equipamento precisa saber o que a máquina está fazendo. Se ela está lavando roupa preta, se está lavando lençol, se está lavando cobertor, se está lavando degoma, sei lá o que está fazendo. Então como que a gente vai cadastrar as receitas nessa máquina? As receitas vão ser múltiplos de 2 a partir de 22, acima de 22. Então 22 segundos vai ser a receita 1, aqui 1, depois 24, 26, 28, 30, 32, até a receita 15. Na receita 15 a gente para, porque a gente só tem, nessa versão atual, só tem até 15 receitas. Então a cada 22, 24, a cada 2 segundos acima de 22, você está selecionando uma receita. Então o que a gente faz? Toda máquina, primeira receita, primeira etapa, é uma etapa que a gente chama de seleção. É uma etapa fantasma. Não vai fazer nada, a gente só vai mandar a máquina encher com o nível de água, já para a gente deixar no nível certinho, e vai mandar a saída de dosador 1. E aí um outro detalhe também importante, se sua máquina tem 5 sinais, 6 sinais, 8 sinais, 12 sinais, isso pra gente não importa, a gente só vai usar um dosador, só uma saída de dosagem, que é a saída do dosador 1. E aí o que você vai fazer? Vai mandar 22 segundos, na primeira etapa vai rodar 1 minuto, não vai drenar, e vai para a próxima etapa, já vai mandar o sinal de dosagem de etapa, que vai ser o mesmo dosador 1, só que aí agora 2 segundos. Então vai ser 2, 4, 6, até 14, que é a última etapa. Então, primeira etapa de dosagem, 2 segundos. Aí lá você vai ter a possibilidade de colocar até 4 dosagens. Detergente 1, soda, sei lá, alvejante clorado ou alvejante à base de peróxido. Então você consegue selecionar até 4 dosagens. Passou essa etapa, rodou o tempo lá, sei lá, 20 minutos, 12 minutos. Na próxima etapa vai ser um enxágue, então não dosa nada. Enxágue a gente não comunica. Enxágue pra gente é irrelevante. Na próxima dosagem tem dosagem química. Aí você vai usar, aqui você usou 2, certo? Aí aqui você vai usar 4. 4 segundos, o que vai representar? A etapa 2 do equipamento. Aí você vai lá na etapa 2 e coloca lá. Você pode colocar mais 4 dosagens. Detergente 1, peróxido, sei lá, alvejante. Pode colocar até 4 produtos. Isso até 7 etapas, até 14 segundos. Beleza? Então todas as máquinas vão ficar padronizadas. Então a receita que você colocar aqui vai ser a mesma aqui, a mesma aqui e a mesma aqui. Não vai mudar nada. Absolutamente nada.
Beleza? Lembrando que se o equipamento, geralmente é MSA 300, MSA 590, 195, ou 160, ele tem a configuração de ml por segundo. Então você tem que ir lá no parâmetro, geralmente é o parâmetro 11 ou 13, se não me engano. E aí você tem que colocar na vazão do dosador 1 ml por segundo. Por que isso? Porque o que ele vai fazer? Com o equipamento convencional, você bota a vazão que faz lá 28, 26, 20, sei lá, o valor que dá lá que você tira na proveta. Com o multimáquina, você vai colocar 1 ml por segundo. Por quê? O que a multimáquina vai fazer? A máquina vai fazer, né? A máquina vai fazer o seguinte. A máquina vai pegar, vamos supor que você colocou lá, dosador 1, sei lá, 22, certo? 22, na realidade é 22 ml. Aí o que o equipamento vai fazer? O equipamento vai fazer um cálculo interno. Então ele vai pegar o tempo de dosagem, TD vai ser igual a 22 ml dividido pela vazão, que é o que está lá no parâmetro 13, parâmetro 11, não lembro exatamente. Aí ele vai pegar 22 e vai dividir 22 por 1 ml por segundo. Aí 1 ml com 1 ml corta e vai ficar só 22 segundos. Esse é o tempo que vai ficar ligado à saída do dosador 1. Então quando você colocar lá nesses modelos de equipamento 22 ml, na realidade não é 22 ml, é 22 segundos. É só o tempo que a gente usa para poder sincronizar. 2 ml vai ser 2 dividido por 1, 2 segundos. 4 ml, 4 dividido por 1, 4 segundos. E assim sucessivamente. Então quando você for explicar para o cliente o modo de funcionamento do equipamento, é sincronismo por tempo. Só. Então se a máquina, às vezes o cliente fala, pô, minha máquina aqui, sei lá, é uma máquina chinesa, sei lá. Se a máquina chinesa der possibilidade de calibrar ou possibilidade de dosagem em segundos, pra gente não importa. Pra gente consegue fazer a comunicação. Beleza? Tem alguma pergunta aí? Não, por enquanto eu estou entendendo. Essa parte que eu tinha me explicado também lá, mais ou menos de tempo, tipo de... Lá na visita da lavanderia. Isso, na lava. Ele falou lá da parte de 22 segundos, que é a receita 1, aí a outra parte de 2 seria isso aí, mais ou menos isso. Tempo de dosagem, né? Beleza. Um passo importante aqui, e algumas... Na verdade, eu costumo falar que quando você vai fazer uma instalação, você faz a primeira, dá os problemas, aí você sempre aprende com problema. Pô, deu problema aqui, cara, podia melhorar ali. Geralmente, lavanderias não deveriam, mas sempre tem problema de falta de água. Então, na ilha química, a gente tem que ter uma atenção especial com a alimentação do multimáquina. Se numa visita você perceber que tem um caminhão-pipa lá e vira e mexe falta água na lavanderia, você já, de imediato, já pede para o cliente uma caixinha d'água aqui, ó. Uma caixinha d'água de, sei lá, 300 litros. 100 litros já resolve, tá? Um tanquezinho de 100 litros. Geralmente a caixa é mais fácil, dependendo da região que você está, é até mais fácil comprar. Pedir para o cliente comprar. Então, uma caixinha d'água alimentando o equipamento. Por quê? Faltou água no multimáquina, não é que ele vai dar reação química, mas faltou água, vai parar. Às vezes o que acontece? Quando você tem um pulmão de água aqui, falta água nas máquinas, mas o equipamento continua mandando a dosagem, não para, não tem problema. Mas se não tem um pulmão, se o pulmão é muito curto, o que vai acontecer? Vai faltar água, às vezes as máquinas estão rodando, já está pedindo produto, porque já encheram, mas faltou água no equipamento. Então, viu que tem alguma deficiência de água, já informa o cliente, fala, é ideal investir aí, sei lá, 200, 300 reais numa caixa d'água, que você não vai ter problema com falta de água. Então, essa questão da falta de água. Uma outra questão também que é importante se atentar é a qualidade dessa água. Se for o bloco de válvulas mais simples que a gente usa, que é robusto e tal, mas às vezes ele tem um orifício de 6 milímetros. Então se tem alguma sujeira ou se acumula sujeira, o que vai acontecer? Vai travar essa válvula e vai ficar dando alarme na máquina também. Então se atentar
a qualidade da água. Se for uma água de reuso que vem com felpa, com já vem, a água vem toda, como que eu posso falar, com muita sujidade, aí pedir para o cliente para ele disponibilizar uma água um pouquinho melhor, porque vai causar problema para ele. Claro que ele vai ligar, a gente vai dar assistência, vai identificar onde está o problema, aquela coisa toda, mas é transtorno para ele por não ter já se antecipado, ter escolhido uma água um pouco melhor. Tá? A questão da água também é importantíssima. Questão do reservatório, tensão elétrica. Tensão elétrica desses caras é de 90 a 240 volts. Por quê? Porque tem uma fonte chaveada que você pode ligar tanto no 110 quanto no 220. Ah, posso ligar 250? Não, porque vai queimar a fonte. Posso ligar em 70 volts? Não, porque a fonte não vai ligar. Então você vai ter um problema de energia elétrica lá na unidade. Geralmente a gente sempre alimenta em 220. Tá? Uma outra situação é, lavanderia, geralmente fala, não, tem pressão, a pressão tá boa. Às vezes tem lavanderia que a pressão é boa mesmo, é de 4 bar para cima. 4, 6, é uma pressão até que boa mesmo. Porém, para o nosso equipamento, o ideal é trabalhar de 1,5 no máximo a 2. Isso eu estou falando fluxo constante. Quando o fluxo está parado, que é a pressão dinâmica, estática, tem que estar em 1,5. Porque aí quando ela liga, ela cai um pouquinho para 1,2, 1,3 no máximo. Estou trabalhando com aquelas válvulas pneumáticas, válvula de inox, uma válvula bem robusta, pode até subir até 2 bar, não tem problema. Só que aí tem que usar outro recurso que o equipamento também multimáquina disponibiliza, que é não dosar o produto com água. O que acontece? Os equipamentos convencionais, você está dosando o produto na flauta aqui, ó. A flauta está aqui, você está dosando o produto e aqui está passando água. Se a pressão da água aqui é alta, 2 bar, ela está forçando a bombinha aqui. Então a bombinha está tendo uma contrapressão muito alta. O que acontece? Desgasta o tubo elastique. O negócio era para durar, sei lá, um mês, dura 15 dias ou até menos. Então vai sofrer esse desgaste precoce. Então o que a gente faz? Quando nós estamos dosando aquela válvula do flush, a gente desabilita. Então se você está trabalhando com 1,5 bar e quer usar ela ligada, pode até usar. Mas se você está trabalhando com 1,5 bar, acima de 1,5 bar, 2 bar, aí já é recomendável que se corte a alimentação da válvula para você dosar sem ter uma contrapressão no equipamento, sem desgastar o equipamento também. Beleza? Então tem que se atentar a isso aí. Pressão, tensão. Pressão, tensão, a parte de padronização. E aí a parte de visita, tá? Então, beleza, o equipamento, instalamos o equipamento, está funcionando, está rodando, precisa fazer uma visita mensal no cliente. Para fazer visita mensal no cliente, primeira coisa, caderno e caneta na mão. O que você vai fazer? Vai na máquina, não precisa pegar todas as máquinas, pega uma ou duas, se for pouca máquina, pega todas. Se for, sei lá, 12 máquinas, você pegar uma ou duas máquinas, 3 máquinas já é o suficiente. Pega o caderninho, vai lá na máquina, no display da máquina e olha, o que ela está rodando? Qual que é o número da receita? É a receita 5, por exemplo. E a máquina 2, a receita 3. A máquina 4, a receita 9 e a máquina 3, a receita 7, sei lá. Marca no caderninho, você vai lá no equipamento vai ter uma maquininha grande, que é a máquina de status. Aí você clica nela, ela vai te mandar para uma tela que é a tela de status. Aí lá vai ter a máquina, vai ter a receita, vai ter a etapa. Como você pegou já a máquina aqui, o que ela estava rodando, etapa e receita, você vai confrontar. Ó, essa daqui está rodando 1, está na etapa 2. A máquina lá, beleza, tá ok, dá um tique. Essa aqui dá um tique, beleza. As máquinas estão comunicando. Porque às vezes pode ser que onde a gente passou o cabo, ou onde o cabo está, rompeu. A máquina centrifugou e o cabo estava um pouco esticado. Tem vários detalhezinhos que a gente vai fazendo durante as instalações para você ir pegando. Mas às vezes o cabo rompeu mesmo, sei lá, quebrou por algum motivo, ou soltou do borne. Então sempre tem que olhar essa parte de sincronismo, que o cliente está lá para lavar roupa. Às vezes ele não vê, está dando um relave lá e pô, não está lavando. Às vezes é um fio, às vezes é um relé, às vezes é uma coisa muito simples. Com essa simples identificação você já sabe, está comunicando, beleza, já é alguma coisa. Certo. O segundo passo na visita é
Esse é o primeiro passo. Segundo passo na visita, chegou na visita, o primeiro passo é, primeiro procurar o responsável da lavanderia. É o Mauro, o Roberto, sei lá, o Irineu. Chega lá, quem que é o cara? É o Irineu. Ah, vim falar com o Irineu. O Irineu não tá. Quem que tá depois do Irineu? Luciano. Ô, Luciano, meu amigo, vem cá. Se apresenta pro cara, conversa com ele, pergunta como tá a família, os parentes, Beltrano, Ciclano, todo mundo. Depois entra pra trabalhar. Por quê? Lavanderia é o seguinte, cara. É aquele velho ditado, quem não é visto nem é lembrado. Você foi lá, não falou com ninguém, saiu, mesmo que você tenha resolvido todos os problemas, meia hora depois aparecer o cara vai ligar e fala, pô, o cara não vem aqui há 3 meses. Você acabou de sair de lá, entendeu? Então você vai lá, conversa com o cara, pô, Luciano, beleza, tudo bem? E aí, tá tendo algum problema? Porque se tiver, ele já vai te falar. Se ele não souber, ele vai falar, fala com a Beatriz, da produção lá, que ela vai, da área úmida, que ela vai te dar um... Porque às vezes o cara não sabe, o cara, a responsabilidade dele é outra coisa. Vai lá falar com a Bia, oi Bia, tudo bem e tal? Aí ela vai te falar, não, tá tudo ok. Se tiver algum problema, eles já vão te falar ali, entendeu? Então aí você já, pô, problema na máquina 3, aí você já vai na máquina 3, tô problema na máquina 8, já vai na máquina 8. Que aí você economiza tempo, do que você chegar lá e ficar caçando, e ficar, sabe, aquela coisa toda? Sim. E dá atenção pro pessoal. Então o primeiro passo é conversar com a galera. Segundo passo, já vai ver o sincronismo das máquinas. Terceiro passo, já vai no equipamento, já olha, vê se tem água. Abre uma válvula de máquina aleatória e dá um pulso lá no botãozinho verde, tem água, tá 1,5 kg, beleza, tá ok. Dá um pulso na outra máquina, olha se não dosou nada, se não tá dosando nada, se não tiver, você já dá um pulso em cada máquina, as válvulas tá ok, tem fluxo, tem pressão, beleza. Depois você dá uma olhada nas mangueiras, a mangueira tá boa, não tá rígida, não tem nada ruim aqui. Durante o teste da válvula aqui, da máquina, você já consegue ver se está dando algum retorno. Se estiver dando algum retorno, tem sujeira na válvula de retenção. Você já marca, não precisa fazer nada, marca no caderninho. Válvula tal, tá com retorno, detergente tal, beleza. Se tiver 3 equipamentos na unidade, passa em tudo. Passa em todos os equipamentos, aí você já vai, vamos supor que é outro setor, já fala com o Arlindo, que está no outro setor, Arlindo, beleza, tal, já aqui, tá tudo certo. Não, tô com problema na máquina 3. Sempre tem problema, tá? Vai chegar lá, o cara, não, tá igual chapéu de couro, não, tá tranquilo. Nunca tá tranquilo, sempre tem problema. Então, beleza, você vai lá, vê os equipamentos, ok. Se você chegou nesse equipamento e já viu que tem algo crítico nele, já atua. Já faz o que tem que fazer, já troca, já faz o que tem que fazer, depois desce pro outro. Mas você pode dar uma passada geral em tudo e depois vir fazendo. Ou você começa do primeiro, vai até o terceiro, no terceiro você faz o que tem que fazer e volta. Que aí todo mundo vai te ver na lavanderia, entendeu? Todo mundo vai, pô, o Fernando da Único tá aí. Ô, você viu? O Fernando tá aí. Aí começa, o Fernando tá aí, Fernando. Entendeu? Chama ele aqui, deu problema. É aquela briga toda. Então, cara, chegou lá na lavanderia, já vai, fala com o pessoal responsável, sempre respeitando todo mundo, o pessoal da faxina. Todo mundo é importante pra gente. Da faxineira ao diretor, cara, não tem diferença entre eles. Ali são eles que pagam o nosso salário, são eles que compram os equipamentos. Então a gente tem que tratar todos com respeito. De mulher a tudo. Sempre simpático, empático e tratando todo mundo bem. Esse é o nosso lema. Fez o que tem que fazer, tem as peças de reposição. Se não tem peça de reposição, Zé, tá faltando isso, faltando aquilo, porque antes da visita é bom já ter. Então ter a retenção, ter o bomba d'água, ter as ferramentas de trabalhar, jaleco, luva, tudo bonitinho. Não tem, antes de chegar no cliente, sei lá, passa numa farmácia, tá sem luva, compra luva. Tô sem não sei o que, pega na oficina. Já pra você chegar prevenido no cliente, né? Feito isso, terminou, pega o relatóriozinho, o relatório que a gente tem. Tá sem relatório, não tem problema, esqueci o relatório. Faz o fechamento com o responsável. Quem que é o responsável pela área? O Arlindo. O Arlindo não tá. Quem que é antes dele? A Bia. A Bia não tá. Quem que é depois da... Tem que achar o responsável. Fala, tudo bem? Fiz isso, fiz aquilo, troquei tal peça. Trocou a peça, pega a peça que tá ruim. Igual mecânico, sabe? Mecânico, você vai no carro no mecânico, o cara, Fernando, as peças velhas tá no porta-mala, beleza? Fala, mas por que eu vou fazer com essas peças velhas, cara? Isso a pessoa vê e fala, o cara realmente é honesto, né? Por
que você vai ficar com a peça velha? Sim. E o cara te deu, não, logo isso aí, joga fora, pode levar pra você. Serve pra alguma coisa? Ah, acho que serve lá, a gente usa, sei lá, no equipamento de teste lá. Pode trazer, mas caso contrário, dá a peça velha na mão do cliente, ó, essa é a peça velha. Só pede pra ele ou jogar fora, ou se for reparar ou pedir pra gente reparar. Porque as válvulas de retenção dá pra trocar, dá pra trocar a esfera, dá pra trocar a mola, que o que cansa é a mola, às vezes a esfera come com o produto come a esfera, então dá pra reparar. A peça do cliente é a peça do cliente, peça nossa não, só ó Arlindo, eu troquei 3 válvulas de retenção, tá aqui o que eu troquei no relatório, depois vem a conta, ou a gente já emite a conta, entendeu? Já tem que ser totalmente transparente. Outra coisa, chegou no cliente, tira foto também. Tira foto do equipamento, pum. Então, a gente anda com o computador no bolso, cara. Tira uma foto do equipamento, do antes. Sempre limpo, a gente trabalha com produto de higienização, né? Com um produto para dosagem de produto para higienizar roupa, então, cara, não tem por que tá sujo. Sim. Então, chegou, tá sujo, tira a foto, limpa, depois tira a foto dele e limpa. Que é para os caras saberem, o cliente saber, às vezes o cliente não sabe o que a gente fez. Então, o cliente, ó, fizemos isso, terminou, a gente vai mandar o relatório para o cliente do que foi feito, do que não foi feito, do que precisou. Às vezes vai ficar alguma pendência. Ah, eu não tinha retenção, cara, eu tinha 3 retenções, usei as 3 no primeiro equipamento, o segundo equipamento tive que dar um jeitinho ali para ele ficar funcionando, então bota lá, pendência, próxima visita trocar a retenção do equipamento 2, sei lá, bomba de detergente, entendeu? É transparente. Se for alguma coisa muito crítica, volta na oficina, pega a peça, vai no outro dia ou troca no mesmo dia. Uma coisa que eu sempre passei é o seguinte, cara, se é crítico, tem que ser feito. Pô, chegou lá, o negócio tá pingando aqui. Você fala, ah não, tá pingando. Bobagem. Deixar para a próxima visita. Cara, vai dar problema. O que tiver que ser feito, tem que ser feito agora, na hora. A não ser que você não tenha peça mesmo. Puta, eu não tenho, cara. Mas já tenta passar no outro dia para trocar, caso uma visita de um cliente perto, porque vai dar problema. Esse pinguinho vai se tornar uma coisa gigantesca. Entendeu? E aí é problema para o cliente. A gente sempre tem que pensar que o problema vai ser mais ruim para o cliente do que para a gente. Mais ruim para a gente porque o cliente vai transferir a culpa. Mas mais ruim para ele porque ele que vai ter o relave, ele que vai ter o retorno, a roupa não vai lavar, ele vai ter problema com o cara do hotel, com o cara do hospital. Então a gente tem que mitigar esses problemas. Então a gente tem que sempre imaginar que não é tá pingando, não é problema meu. Porque às vezes a gente fala, é problema meu, amanhã eu troco. Tá de boa, não, o problema é do cliente. Se causar problema no equipamento, é o cliente que acaba sofrendo a maior perda, porque o hospital, o hotel, o cliente final que ele atende vai vir nele. Então é nossa obrigação ter esse cuidado dentro do cliente. Certo. Beleza? Cara, é isso. Equipamento convencional, equipamento multimáquina, alguns conceitos básicos. E aí a gente depois vamos fazer algumas aulas, umas 2 ou 3 aulas de instalação aqui mesmo na oficina. Vamos pegar um equipamento e vamos instalar. Vamos botar um multiterm, um MSA 160 ou um 195, que a gente conseguir de disponibilidade, e vamos instalar. E a gente vai fazer a comunicação entre esses caras e a gente grava para a galera do YouTube aí também. Beleza? Fechou. Valeu, pessoal. Obrigado.